Bom dia, meu irmão. A graça e a paz do Senhor possam alcançar você e a tua família nessa manhã. Que Deus nos encha com a palavra dele nesse dia. Como nós temos falado, nós estamos numa campanha de 31 dias de oração por nossas famílias, por suas famílias, pelas famílias dessa cidade e desse Brasil. E eu quero ler um texto com vocês de uma pessoa que nos ensina muito sobre como e onde buscar as respostas quando tem dificuldade. Aqui eu tenho uma pessoa que se chama Ana. Ana era esposa de Eucana e Ana não poderia ter filhos. E aí ela chora diante de Deus, ela se coloca diante de Deus pedindo um filho. Ela não se importa nem com as pessoas que estão ao redor, mas ela se coloca e abre o coração diante de Deus. E esse texto está lá no livro do 1 Samuel, no capítulo 1, e aí do versículo 9 até o 18 conta essa história. Eu quero ler só o versículo 13, que diz: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. E por isso o profeta Eli a teve por embriagada. E aí o profeta vai falar com ela. E aí ela fala: olha, eu só estou abrindo meu coração, eu só quero falar a respeito dos meus problemas, os meus desejos diante de Deus. Nessa manhã e neste mês de oração, em que estamos orando por famílias, eu te convido a buscar no melhor lugar, a buscar no lugar onde tem resposta, a abrir o teu coração a Deus, a falar com Deus durante esse tempo, pedindo por tua família. Não só você, mas nós como igreja temos orado por tua família. E eu tenho certeza que Deus está ouvindo dos céus todos os nossos e os seus pedidos. E Ele, na hora certa, Ele vai responder. Que Deus, nessa manhã, possa derramar sobre ti da graça, da misericórdia e da resposta do Senhor, em nome de Jesus. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos
abençoada, minha descendência frutificará a sua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Queridos irmãos, graça e paz da parte de Jesus Cristo, eu quero antes de mais nada manifestar a minha gratidão a Deus pela generosidade do coração dos irmãos. Ao longo desse período de pandemia, em que não temos podido nos reunir no templo, temos podido cumprir nossos compromissos, os muitos desafios que como igreja temos, isso tem sido possível por causa da generosidade do coração dos irmãos. Eu quero ler um pedacinho da palavra de Deus que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 6, o verso 11, que diz: Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Essa história é uma história muito conhecida porque fala de uma multidão faminta, fala de uma multidão que no olhar dos discípulos deveria ser dispensada, conduzida para casa. E o próprio Jesus olha para os discípulos e diz: não dispense ninguém, dá-lhes vós de comer. E é nesse momento que começa a surgir um grande mistério, que é o mistério da multiplicação. E é interessante que Jesus pega os pães e os peixes, como diz o verso 9, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tanta gente? A pergunta foi feita, mas a Bíblia diz que Jesus, ele pega esse pouco, ele ergue os olhos aos céus, e fazendo isto, ele também dá graças, ele abençoa aquele pouco, e ele reparte, e ao repartir, toda aquela multidão foi saciada. O maior milagre de todos é o milagre da generosidade, quando somos capazes de pensar para além de nós, quando entendemos que a vida existe para ser compartilhada, quando compreendemos que os recursos existem para serem repartidos e, sobretudo, na ponta desse processo, que pessoas sejam alcançadas, vidas sejam abençoadas. E com isso, Deus seja glorificado. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada membro desta igreja, os muitos que têm se empenhado e têm podido contribuir com seus dízimos e ofertas. Você que deseja continuar fazendo isto, poderá fazê-lo pelo caminho que temos apresentado, através de transferência bancária, depósito bancário. Em alguns momentos ao longo da semana, o templo está aberto, a secretaria está aberta também para recebê-lo com todos os cuidados e protocolos que são anunciados. Mas que Deus seja louvado. Está aí na sua tela as informações que você precisa. Deus seja louvado pela sua vida e pela sua generosidade. Pegue o pouco que você tem, olhe para os céus, agradeça, abençoe aquele pouco e reparta. Terá para você e terá para muitos. Que Deus nos continue fazendo sempre uma igreja generosa, abençoadora, no nosso bairro, na nossa cidade, para o louvor da glória dele. Amém. Quero convidar você a que neste momento possa fazer ao Senhor um altar na sua casa, no seu lar, onde você está, onde o seu coração está. Entregue ao Senhor a sua vida, da sua família. Convida o Senhor, vem sobre nós nesta hora. Espírito Santo de Deus, incendeia os nossos corações
com o teu louvor, para a tua honra e tua glória. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, teu é o poder pra sempre a lei. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder pra sempre amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Graça e paz, queridos irmãos, quero desejar a você aí uma ótima manhã de domingo, que Deus possa falar profundamente ao seu coração. Estamos nessa jornada pela família e usando a partir da palavra um norte, uma direção para ser compartilhada. Várias ministrações têm chegado até a sua família, a minha família. Temos sido edificados pelo Senhor e pela sua palavra.
E nessa manhã de domingo eu quero falar sobre a dignidade da família. Quero conversar um pouquinho sobre esse tema, pensar um pouco à luz da palavra de Deus, qual a importância da família, se a família de fato tem o valor que a palavra de Deus nos orienta e que é o parâmetro de Deus para nós, ou se nós estamos vulgarizando o valor da família, enfim. Eu quero começar lendo um texto da palavra de Deus que diz o seguinte, está lá em 2 Samuel, capítulo 23, versos 11 e 12, diz assim: E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Eu quero orar com você nesse instante e pedir que Deus fale conosco pela sua palavra. Vamos olhar com carinho para as Escrituras Sagradas e tentar entender, à luz da palavra, qual é o lugar da família no reino de Deus, na obra de Deus, na ótica de Deus, e certamente precisamos compartilhar dessa opinião, do reino de Deus sobre a família. Te convido a orar em nome de Jesus. Senhor, nós estamos em Tua presença nesse momento, e conectados pela fé, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, nós invocamos o Teu nome nesta hora, e te pedimos, Senhor, fale conosco, que a Tua palavra possa alcançar o mais íntimo do nosso coração, que Tu fales conosco com liberdade com que um pai fala com o filho, porque somos Teus filhos, Senhor, e somos carentes da Tua orientação, carentes da Tua voz. Fale conosco, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, desvenda os nossos olhos, Senhor, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei, em nome de Jesus. Amém e amém. Olhando para a cultura na qual eu e você estamos inseridos, podemos perceber que a família tem sido colocada em xeque. Inclusive, quando observamos muitas leis, elas vão entrar em rota de colisão com o princípio maior do valor da família. Vamos observar muitas opiniões, e olha que não faltam opiniões, e cada hora surge uma nova opinião sobre a ideia de família. E eu não posso tomar por base A, B ou C, mas a palavra de Deus como norte, para que eu e você possamos pensar a família a partir do olhar de Deus. E o tema de hoje é a dignidade da família. Lemos agora há pouco o texto lá de 2 Samuel, capítulo 23, que vai falar da história de Samá. É uma história pequena, mas rica de significado. Essa história fala de Samá. Samá é um dos valentes de Davi, e diz a palavra de Deus que quando o seu pedaço de terra, e era pequeno esse pedaço de terra, e tinha lá uma pequena plantação de lentilhas, quando os filisteus iam entrar na sua terra, diz a palavra que este homem resolveu defender o seu pedaço de terra. A palavra diz, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. O que é importante observar é o valor daquele pedaço de terra. Se formos observar, vamos entender e chegar a uma conclusão. Não valia a pena, a priori, arriscar a própria vida por um pedaço de terra tão pequeno e por uma plantação tão insignificante, sem muito valor monetário. Estamos falando de lentilhas, em que o valor não era relevante para pôr a própria vida em risco. Mas quando eu olho para esse texto, o que me admira não é o fato de Samá lutar contra os filisteus em defesa do seu pedaço de terra, mas o porquê que ele faz isto. A Bíblia diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Sabe o que significa dizer? Que tudo é de Deus. Isso significa dizer que a família que você tem, a vida que você tem, o seu casamento, os seus filhos, o seu trabalho, sua saúde, tudo é uma dádiva. E que eu e você somos, na verdade, mordomos. Tenho falado tanto sobre isso. Somos mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Mas à medida em que nós entendemos que o que temos é uma dádiva de Deus, se eu e você compreendemos que a família é uma dádiva de Deus, se os nossos filhos são dádivas de Deus, escute só,
naturalmente nós iremos defendê-la dos inimigos que intentarem contra ela. E é isso que está aqui em jogo. Não é porque aquela terra valia muito, porque não valia. Não é porque a plantação de lentilhas tinha grande valor, porque não tinha. Mas era uma dádiva de Deus para ele. E por se tratar de uma dádiva, portanto, ele luta contra o inimigo, nesse caso os filisteus, para defender o seu pedacinho de terra e a sua pequena plantação de lentilhas. Temos um princípio espiritual fantástico aqui. E por vezes eu aplico isto, porque eu compreendo que pode ser que muita gente olhe para a sua família e não dê valor a ela. Talvez as pessoas olhem para os seus filhos e os desprezem. Olhe para a sua filha e a despreze. Olhe para o seu marido e o despreze. Olhe para a sua esposa, para os seus pais e os desprezem. Talvez a sua família não tenha valor para muita gente. Mas é importante que você compreenda que a sua família é uma dádiva de Deus e precisa ter valor para você. A ponto, inclusive, de você defendê-la com a própria vida, não importando o preço que vai ser pago. Hoje à noite, na ministração, iremos falar sobre o preço que temos que pagar pela nossa família. Conversaremos um pouco sobre a história de Jairo e como ele busca defender a sua casa. Especialmente uma história em que punha a sua filha de 12 aninhos numa condição de quase morte. Inclusive, ela vem a óbito e Deus ressuscita aquela menina. O que eu quero dizer é que se a sua família não tiver valor para você, não fará sentido você lutar por ela. Talvez as pessoas não tenham o mesmo olhar e não atribuam valor ao que é seu, ao seu trabalho, aos seus filhos, à sua casa, como dizia agora há pouco, pais, etc. Mas a sua família tem que ter valor para você, porque a sua família, os seus filhos, os seus pais, são uma grande dádiva de Deus para você. Não importa o quanto vai custar, o que importa é que temos que lutar por essa família. Mas nós não lutaremos pela nossa família se ela não tiver dignidade para nós, se não for uma coisa que tenha uma representação de valor maior. E é nesse sentido que eu percebo que Samar acerta. Não é o campo de lentilhas e nem a terra em si, mas a motivação. Ele a defende. E a palavra diz que o Senhor efetuou grande livramento. Escute isto. Deus não deixou Samar lutar sozinho naquele campo de batalhas. Pelo contrário, Deus esteve com ele, Deus o abençoou, Deus o capacitou, Deus o muniu de força, de capacidade para, diante daquele enfrentamento, ter a vitória. O que significa dizer que quando você dá valor à sua família, quando você compreende que a sua família, mesmo sendo um pequeno campo de lentilhas, ou seja, não tendo valor para muitos, mas tendo valor para você, quando você compreende isto e luta pela sua família, o Senhor entra contigo neste campo de batalha. Ele entra com você e Ele vai pelejar com você e Ele vai efetuar grande livramento. A vitória virá sobre a sua casa. Mas o que eu tenho visto são muitos pais desistindo dos seus filhos. São muitos maridos desistindo das suas esposas. Muitas esposas desistindo dos seus maridos. Filhos desistindo dos seus pais. Gente desistindo da sua família. Muitos desembarcando da tarefa nobre de lutar pela sua casa. A nossa família, eu vou repetir, é uma dádiva de Deus. Os filhos são uma dádiva de Deus. A esposa, o marido, os pais, os avós, os tios, os primos, são uma dádiva de Deus. E nós precisamos, entendendo isto, lutar pela nossa casa, lutar pela nossa família. Há uma palavra em Lucas capítulo 12, verso 34, que diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Olha que coisa. Aonde o seu coração, onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Quando Samar, ele enfrenta os filisteus naquele campo de batalhas, defendendo o seu pedacinho de terra, a sua plantação, ele estava dizendo: o meu coração está nesse lugar, o meu coração está nisto.
E ele então vai lutar porque ele estava diante de um tesouro a ser defendido. Se a sua família é um tesouro para você, não será difícil você colocar o seu coração nesse tesouro e lutar por ele. Se o seu casamento é um tesouro para você, não será difícil você lutar pelo seu casamento e colocar o seu coração no casamento. Se você compreende que os seus filhos são um tesouro de Deus na sua vida, o seu coração estará nisto. E não será pesado lutar em prol dos seus filhos. Aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o vosso coração ou o teu coração. Queria fazer uma pequena pausa nessa reflexão e pensar aqui em algo que diz sobre o contexto em que nós estamos vivendo e que torna esse desafio ainda maior. Preste atenção, quero falar rapidamente sobre 5 características da nossa cultura que podem interferir de tal modo que a gente tenha dificuldade de lutar essa luta e talvez nem cheguemos a lutar. Escute só, a primeira coisa que eu quero destacar é o empobrecimento dos vínculos. Irmãos, nós vivemos um tempo de extremo individualismo, de absoluto materialismo, em que há um processo de coisificação da vida. Há um processo de coisificação da vida e da personificação das coisas, em que as coisas estão valendo mais do que as pessoas. Tem gente abrindo mão de ter um casamento abençoado em nome de patrimônio, de trabalho, em nome de uma prática esportiva. Tem gente abrindo mão de tempo de qualidade com os filhos, em nome do dinheiro ou de qualquer outra coisa. Nós não compreendemos que, na medida em que nós nos tornamos individualistas, materialistas, nós empobrecemos os vínculos interpessoais na família. Essa é uma característica desse tempo. Vínculos pobres, por conta do individualismo e do materialismo. Eu também diria que vivemos um tempo de vulnerabilidade das alianças. Os acordos firmados entre amigos antigamente duravam. Amigo era amigo para sempre. E mesmo quando desentendia, resolvia depois. Alguns amigos eram para a vida. Alguns vínculos profissionais, a pessoa iniciava a carreira e aposentava naquela mesma empresa. Alguns lugares, as pessoas moravam no mesmo endereço a vida toda. Era o mesmo matrimônio para a vida toda. As relações eram estabelecidas e fixadas. Mas hoje olhamos para um momento em que, infelizmente, há uma vulnerabilidade nos vínculos e, portanto, nas alianças. As alianças são pobres, frágeis, se rompem facilmente. E trocamos de relacionamento como se troca de roupa. Troca-se de amigo, troca-se de empresa, troca-se de casamento, troca-se de igreja, troca-se de relacionamentos mais diversos, como se troca de camisa. Portanto, vivemos um tempo de vínculos pobres e de alianças vulneráveis. Mas também eu diria que vivemos um tempo de glorificação dos sentidos. O que é isso na prática? Vivemos um tempo em que a nossa vida se move por um movimento hedonista. Queremos o prazer pelo prazer, não queremos fadiga. Não queremos. Não queremos trabalho, não queremos fadiga, não queremos problemas. Queremos aquilo que gera aconchego, aquilo que gera prazer, ou muitas vezes o prazer pelo prazer. E naturalmente, quando há essa glorificação dos sentidos ou das sensações, quando há esse movimento do hedonismo, isso começa a fazer com que as pessoas se percam e não tenham mais noção clara das suas prioridades. Porque criar filho é um desafio, não é só sorriso. Estabelecer uma relação de trabalho proveitosa, duradoura, que se estende ao longo dos anos numa empresa ou numa linha profissional, não é só sorriso, tem suas dificuldades, seus enfrentamentos. E como vivemos numa cultura hedonista, de glorificação das sensações, dos prazeres, torna-se difícil ficar na família e lutar por ela, quando tudo que queremos é o bem-estar, a acomodação, o prazer, a satisfação, a leveza da vida. Obviamente, quando lutamos do jeito certo pela família,
de carona temos tudo isto, mas isso não é possível o tempo todo, porque somos humanos e a vida tem as suas oscilações. Eu diria também que há um distanciamento do sagrado. Não de qualquer sagrado, o sagrado divino. As pessoas estão vivendo uma vida com menos temor a Deus, distantes daquilo que é o princípio eterno de Deus. Não dá para pensar em família, casamento, honra a pai, a mãe, sem pensar na palavra de Deus, sem pensar no sagrado divino, sem pensar na perspectiva da palavra eterna de Deus. Não é possível, porque é a partir dessa perspectiva cristã, da palavra de Deus, é que a gente começa a celebrar melhor nossa família e enfrentar os inimigos, lutar por ela e abençoar a nossa casa. Mas existe um momento, e esse momento estamos vivendo nele, em que há um grande distanciamento do sagrado. Falei um dia destes que vivemos um tempo de templos cheios de pessoas vazias. Obviamente estamos vivendo um recorte na nossa história, em que os templos estão vazios de fato, em função da grande pandemia. Mas de forma geral, quando olhamos para antes da pandemia e o que vamos ver depois da pandemia, são templos lotados de pessoas muito vazias. Vemos um tempo de grande distanciamento da palavra de Deus, da presença de Deus. E esse distanciamento do sagrado compromete a nossa relação não somente com Deus e o sagrado, mas para com a família e o modo como nós enfrentaremos os inimigos da família. Por último, eu diria que vivemos um tempo de uma experiência de impunidade e também de formatação de um estilo de vida inconsequente. Vou repetir, vivemos um tempo marcado por impunidades e por um estilo de vida baseado na inconsequência. As pessoas não estão pensando na escolha que se faz a partir também das consequências desta escolha ou destas escolhas. E aí vamos encontrar pessoas tomando decisões repentinamente, impulsivamente, com pouca reflexão, e no futuro as lágrimas serão derramadas, as perdas virão, as dores virão, as dificuldades irão aparecer, porque vivemos uma geração bem inconsequente, de forma geral, e marcada por um estilo de vida de muita impunidade. É como se nós não tivéssemos que pagar por nenhuma das nossas escolhas erradas, como se não tivéssemos que ser responsabilizados por nenhuma das nossas escolhas, e a gente sai tomando decisão de qualquer maneira, da ordem amorosa, financeira, da ordem espiritual, a gente vai tomando decisão. Volta aqui a atenção rapidamente, falei sobre empobrecimento dos vínculos, por conta do individualismo e do materialismo. Falei sobre a vulnerabilidade das alianças, a glorificação dos sentidos, ou seja, o movimento do prazer pelo prazer, do hedonismo, o distanciamento do sagrado e a experiência da impunidade e um estilo de vida inconsequente. Junta tudo isto, não quis gastar muito tempo com isso, porque apenas para ilustrar, eu diria, tornou-se um desafio ainda mais acentuado entrarmos nos nossos campos de batalha e defendemos a nossa família, porque a família está sob júdice, em xeque, colocada em uma situação menor e menos importante do que deveria estar à luz da palavra de Deus. Vou te fazer uma pergunta rápida, você consegue pelo menos reconhecer quais são os inimigos da família? Pensa um pouquinho. Eu vou repetir, você consegue perceber quais são os inimigos da família? Eu vou ainda mais longe. Quais são os inimigos da sua família, do seu casamento, do seu filho, da sua filha? Você consegue perceber? E quando a gente percebe, precisamos entender que mesmo que estejamos numa cultura de vínculos pobres, alianças vulneráveis, à luz da palavra de Deus, os vínculos não devem ser pobres. A família luta pela família, é um pelo outro, todos por um por todos. Estamos juntos nessa jornada. É pai que luta por filho e é filho que luta por pai. A esposa que vai pelejar a sua peleja em favor do seu marido e o marido pela sua esposa. Estamos juntos nessa batalha, não contra nós, mas contra os inimigos da família. Independente de quais são esses inimigos, eles precisarão ser enfrentados. Mas se nós não compreendermos, não tivermos clareza sobre quais são os nossos tesouros,
E eu destaco a família como sendo o maior tesouro que temos aqui na terra. Abaixo do tesouro maior, que é Deus e a sua presença, a família é a representação maior da bênção de Deus sobre alguém. Inclusive, lembra você, segundo a palavra de Deus, que foi o próprio Deus que olhou para Adão e disse: olha, não é bom que esse homem esteja só. E diz: vou fazer para ele uma companheira. Deus pensa no casamento, Deus pensa na família. Família é ideia de Deus, casamento é projeto de Deus. E é possível que eu e você venhamos a enfrentar muitos desafios, mas se estivermos alinhando o nosso coração ao coração de Deus, e tendo a clareza de que a família é um tesouro de Deus para nós, iremos vencer, porque Deus entrará conosco nos nossos campos de batalha, e certamente prevaleceremos contra os nossos inimigos. Há uma frase de Marcos, um versículo bíblico de Marcos 12, 13, que diz assim: e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Ele está dizendo aqui, mais importante do que o sacrifício, do que o holocausto, obviamente remetendo uma linguagem da velha aliança, do Velho Testamento, diz, mais importante do que isto é o amor a Deus e amor a alguém além de você mesmo. Temos que nos amar. Não faz sentido o amor à família, que faz com que o amor a si mesmo seja anulado. Não é isso que eu estou dizendo hora nenhuma. Diria, se ame, mas ame você, amando a sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos, ame a sua família, ame a Deus, porque o amor justifica todas as relações, e é o amor que nos empodera. Diz a palavra que o antídoto para o medo não é a coragem, é o amor. A Bíblia diz que o amor, o perfeito amor, lança fora todo medo. Quando amamos a Deus, quando nos amamos e amamos a nossa família, os inimigos estarão por aí, os inimigos da família virão, mas Deus entrará conosco nesse campo de batalha, e como Ele fez Samar prevalecer contra os filisteus, Ele fará também com que você prevaleça contra os seus inimigos. Tem uma frase de Levi Strauss que diz o seguinte, que o ego humano nunca é autônomo. Todo e qualquer eu é um membro de muitos nós. Vou repetir, o ego humano nunca é autônomo. Todo e qualquer eu é um membro de muitos nós. Sabe o que significa isto? Que você não se basta, que você não é suficiente, que você não existe desconectado da sua família, você não existe desconectado das pessoas, dos seus pares, você não existe senão a partir das relações que você estabelece. Tudo começa na relação entre você e Deus, passa por uma experiência linda, preciosa, na relação entre você e a sua família, e depois então você se conecta com outras relações no mundo afora. Mas você não se basta, eu não me basto, você não se basta, não existe um eu, existe um nós. E quando você imagina ser alguma coisa, você só é alguma coisa a partir do que a família te tornou, do que as relações que você estabeleceu, forjou em você. Eu gosto de pensar também que, infelizmente, as pessoas estão vivendo uma história, e essa é a nossa geração, de vidas fragmentadas, histórias fragmentadas, e Deus está nos convidando a sermos inteiros o tempo todo. Inclusive a Bíblia diz que Deus está olhando, está buscando encontrar alguém cujo coração é totalmente dele. Deus está buscando corações inteiros, íntegros. E o nosso coração tem que estar na nossa família, tem que estar em Deus, não dividido, mas um coração inteiro, voltado para a nossa família, voltado para o Senhor. E quando há integridade, quando o nosso coração não está fragmentado, dividido, mas está íntegro, aonde ele está inteiro na relação com Deus e com a nossa casa, Deus nos fará também prevalecer contra os nossos inimigos. Tem uma frase de Francis Bacon que diz o seguinte: mas os homens devem saber que só Deus e os anjos podem ser espectadores
do teatro da vida humana. Eu vou repetir. Mas os homens devem saber que só Deus e os anjos podem ser espectadores do teatro da vida humana. Uma coisa interessante nessa frase de Francis Bacon é que, mesmo Deus podendo ser espectador, Ele não é espectador. Ele age, Ele vai interferir de forma positiva, Ele vai agir, mas Ele poderia ser espectador. Mas nós não podemos ser espectadores na vida. Você e eu não podemos ser espectadores, plateia da nossa família, olhando para tudo acontecer, sem sermos protagonistas, atores nessa relação familiar. Entenda atores aqui no sentido metafórico. Ou nós entramos e atuamos e somos protagonistas da nossa história familiar, ou nada vai acontecer. Samá não ficou de plateia enquanto os filisteus entravam e tentavam invadir o seu terreno. Samá não ficou de plateia observando aonde aquilo daria. Mas ele, Samá, foi protagonista de um enfrentamento, de uma luta. O Senhor entrou com ele e junto com o Senhor, grandes coisas aconteceram naquele campo. Mesmo Deus podendo ser espectador, assim como os seus anjos também poderiam ficar nessa condição de espectadores de plateia, a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, eles agem em nosso favor. Deus age na nossa história. Ele não é um Deus que criou o mundo e se ausentou, Ele está vivendo em nós e conosco. Mas nós não podemos de forma alguma ficar na condição de plateia, mas somos sim chamados como pais, como filhos, como netos. E independente do lugar na sua família, somos chamados para sermos protagonistas e atuarmos com fé, com ousadia e lutar a nossa peleja e defender o nosso pequeno campo de lentilhas, o nosso tesouro particular. Há um provérbio alemão que diz assim: Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. Deus nos dá as nozes, mas não as quebra. Você não pode esperar um outro caminho, senão esse caminho em que você entra e luta, em que você se torna protagonista de uma história junto com Deus. O Senhor certamente vai te dar a bênção, as nozes é a representação das bênçãos de Deus, mas vai dizer para você: olha, você precisa lutar. Não é uma troca, está dizendo, as dádivas que eu te dou requer um preço, esse preço é a defesa, é a luta para você defender o tesouro que eu estou te dando. A nossa família é um tesouro, e Deus tem nos dado o privilégio de habitarmos em família. Eu sou grato a Deus pelos meus avós, que já não estão convivendo conosco, Deus os levou, mas sou grato a Deus pela vida dos meus avós, dos meus tios, primos, dos meus pais, irmãos, cunhado, cunhada, sobrinhos. Sou grato a Deus pela minha esposa, meus filhos. Como é bom poder habitar em família. Mas temos que entender que Deus não vai quebrar as nozes, Ele vai nos dar as bênçãos, mas temos que entender que há uma luta sendo travada todos os dias, em prol da família. E Deus está dizendo para você: olha, desce da plateia, saia da plateia e venha lutar, venha ser protagonista, porque eu vou te dar a vitória. Faça como Samá, pegue a sua espada, vá para o meio do campo de batalha, defenda o seu pedaço de terra, defenda o seu campo de lentilhas, defenda a sua dádiva, e eu vou te fazer prevalecer contra os seus inimigos. Semana passada, compartilhando sobre a história de Abraão, falando sobre a família no caminho certo, a Bíblia diz que Deus abençoou a família daquele homem. Disse: olha, vou abençoar a sua família, porque eu tenho um desejo que as demais famílias da terra também sejam abençoadas. Que coisa linda é saber que o desejo de Deus não mudou. O Deus que quis abençoar a família de Abraão, também quer abençoar a sua família. A história de Samá e a defesa do seu campo de lentilhas ilustra muito bem o espírito desse processo de luta que todos nós travamos. Vou repetir, como falei no começo, talvez muitos olham para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus pais, para a sua casa, para a sua família e diga: não tem muito valor. E pode ser que até não tenha valor para muita gente, mas precisa ter valor para você. E em nome de Jesus, defenda a sua casa, defenda o seu matrimônio, defenda os seus filhos, defenda os seus,
Porque se você for negligente, se você não cuidar dos seus, diz a palavra que você é pior que o incrédulo, está negando a sua fé. Se você não for capaz de defender a sua família, cuidar da sua família, você está negando a sua fé e é pior do que o incrédulo. Eu quero orar nesse instante. E nessa oração eu quero pedir que Deus possa nos abençoar, dando-nos a coragem, a ousadia que Ele conferiu a Samar. E também o discernimento, a clareza de que a nossa família é o nosso tesouro particular, tem valor para nós. E nós iremos defender a nossa casa. Você há de defender a sua casa, orando, intercedendo, lutando pela sua família, indo ao trabalho, indo à luta, conversando com seus filhos, com sua esposa, honrando os seus pais. Nós iremos defender a nossa família. Você está comigo? Você deseja isso também? Eu quero te convidar a orar nesse instante, e vamos entregar a nossa família nas mãos de Deus. Mas ao fazer isso, vamos dizer: Senhor, conte comigo, eu haverei de lutar em prol da minha família. Não vou ser plateia, mas protagonista de uma história de bênção na minha casa, em nome de Jesus. Te convido a orar nesse instante, te convido a apresentar a sua família diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus Santo, Pai bendito, nessa manhã de domingo, o nosso coração se alegra, o nosso coração se regozija pela verdade da Tua palavra, que nos anima, que nos aponta caminho, que nos dá direção, e que nos faz entender que o Senhor é o Deus que entra conosco nas nossas batalhas, desde que fique claro para nós quais são os verdadeiros tesouros que temos. E os verdadeiros tesouros que temos são aqueles que o Senhor nos confere, são as dádivas que o Senhor nos dá. E diante de tantas dádivas, Senhor, a maior de todas as bênçãos é a nossa família. Oh Deus, obrigado pela nossa família, te adoramos, somos gratos a Ti pela nossa família, e dá-nos, ó Deus, um espírito de ousadia, de coragem, para lutarmos esta peleja, mesmo que tenhamos que colocar a nossa vida em xeque, mesmo que isso possa custar a nossa própria vida. Senhor, nos ajude a ter a coragem de Samar e defender o nosso pedacinho de céu, a nossa casa, a nossa família, a dádiva que o Senhor tem nos dado. Assim eu oro em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final dessa celebração, dessa ministração, e louvo a Deus pela palavra de Deus ao nosso coração. Antes de falar ao seu coração, Deus fala comigo pela sua palavra, ao meu próprio coração. O desafio que eu faço a você é o desafio que eu faço a mim mesmo. Todos nós teremos que pagar um preço para lutar pela nossa casa. E te convido a também nos acompanhar na celebração de hoje à noite. Hoje à noite, às 19h30, estaremos falando sobre o preço que temos que pagar para que a nossa família seja preservada e abençoada. Guarde seu coração, temos uma palavra de Deus para o seu coração hoje à noite. Não perca. E te desejo o restante de domingo na presença de Jesus. Que Deus te conceda a bênção dEle nesta manhã de domingo, no seu almoço em família, nessa tarde em família e nos preparando para hoje à noite. Deus te abençoe, que possa o Senhor nos guardar, né, em nome de Jesus. Amém.